Meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue com todos. Nós hoje temos novamente a alegria, a oportunidade de nos unirmos para juntos louvarmos, para juntos adorarmos, bendizermos o nosso Deus. Vocês aí nas suas casas, nós aqui, embora separados pela distância, pelo espaço físico, mas unidos pela graça, pela misericórdia de Deus, ao sangue de Cristo que nos une, que nos faz que nos faz povo, que nos faz família, nos dá neste momento a oportunidade de nos unirmos para adorar o nosso Deus. Eu quero ler o Salmo de número 117. O Salmo de número 117 é o menor dos salmos. Ele chama todos os povos para louvar ao Senhor. Diz assim o Salmo de número 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Que alegria, que honra que nós temos de poder adorar a Deus em espírito e em verdade, na pessoa de Jesus Cristo. Fomos salvos para isso, independente do lugar onde estivermos. Ali podemos adorar a Deus, como diz a palavra, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, e nós juntos podemos louvá-lo, podemos bendizê-lo. Vamos louvar a Deus, vamos glorificar com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Ele é digno. Aquele que tem sede busca, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti. Aquele que tem sede busca, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Muito bem, igreja, amém, maravilha. Vamos continuar louvando o nosso Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, amém? E é o nosso escudo. Maravilha, vamos louvar.
os meus inimigos, muitos são os meus adversários. Todos se levantam pra dizer: não há salvação pra ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, minha glória e a força pra vencer. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, minha glória e a força pra vencer. Vencer. Não temerei os 10 milhares que me cercam, tomando posição contra minha alma. Não temerei os 10 milhares que me cercam, tomando posição contra minha alma. Pois tu, Senhor, és o meu escudo, minha glória e a força pra vencer. Pois tu, Senhor, és o meu escudo, minha glória e a força pra vencer. Vencer. Com minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu monte me responde. Sim, do Senhor vem a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. Pois tu, Senhor, és o meu escudo, minha glória e a força pra vencer. Pois tu, Senhor, és o meu escudo, minha glória e a força pra vencer. Pois tu, Senhor, és o meu escudo, minha glória e a força pra vencer. Pois tu, Senhor, és o meu escudo, minha glória e a força pra vencer. Como fez Davi diante do Senhor, com toda a força eu dançarei perante o Rei dos Reis. Como Miriam fez com seu tamborim, eu aplaudirei e dançarei perante o Rei dos Reis. Como fez Judá no campo de batalha, com voz de júbilo celebrarei Jesus, o Rei dos Reis. Como Josué fez em Jericó, já vencemos a Satanás com Cristo, Rei dos Reis. Como é bom poder viver para o adorar. Cristo que nos libertou é digno de louvor. Como é bom poder viver para o adorar. Cristo que nos libertou é digno de louvor. Como é bom adorar ao Senhor, né? Bem-aventurado aquele que o adora, bem-aventurado aquele que está firmado nas suas promessas, nas suas adoração que nós temos para com Ele, que nós podemos realmente adorá-lo agora neste momento. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa,
casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Recebe, Senhor, a nossa adoração, nosso louvor, ó Pai. Dedicamos, Senhor, este culto a Ti, Senhor. Recebe a nossa nação, clama ao Senhor. Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. É através desta canção que iremos cantar agora, que nós oremos pela nossa pátria, para que o Senhor salve a nação, salve o nosso Brasil, que eles reconheçam que só há um Senhor e Salvador. Amém? Minha pátria para Cristo é a minha petição.
Amém, glória a Deus. Como é bom cantar hinos de louvor ao nosso Deus. Quero ler o Salmo de número 125, e este Salmo deve já nos preparar para um tempo de oração que teremos logo em seguida. O Salmo de número 125, ele tem por título A Fé Inabalável. Salmos de número 125. Diz assim a palavra de Deus: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los a o Senhor, juntamente com os malfeitores. Haja paz sobre Israel. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas está firmado para sempre. Meus irmãos, a nossa fé, a nossa esperança não está em homens, não está em coisas. A nossa fé está no Senhor nosso Deus. A nossa esperança está no Senhor nosso Deus. Aqueles que confiam no Senhor permanece firme, permanece inabalável. O Salmo de número 91, o salmista fala que 1000 cairão a um lado, 10.000 ao outro lado, e nós não seremos atingidos. O fato é que Deus é quem nos guarda, o Senhor Deus é quem nos protege, é Ele quem supre todas as nossas necessidades. Neste momento de oração, nós temos com certeza muitos motivos para agradecer, para louvar a Deus. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos suprido, Ele tem nos guardado. Mas também nós podemos e devemos pedir perdão pelos nossos pecados, pois pecamos muitas das vezes com atos, também com pensamentos, até mesmo a falta de fé, que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós pedimos e precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, pois não temos confiado totalmente no Senhor e precisamos aprender esta lição de confiar mais, de depender mais. E é fato que também temos neste momento a oportunidade de interceder em favor de pessoas que estão necessitadas. Entre elas, quero fazer neste momento um pedido de oração muito especial. Embora todos os pedidos são especiais, mas eu quero pedir de uma forma especial pela irmã Lilian, pela sua filhinha também, a Alícia, não é? Elas ainda continuam hospitalizadas e elas carecem de nossas orações. Que Deus tenha misericórdia da irmã Lilian, da sua filhinha Alícia, que elas possam ter saúde e retornar para casa para continuar desfrutando das bênçãos de Deus no seio da casa, no seio da família. Nós temos muitos motivos de oração. Você pode colocar diante de Deus neste momento os seus pedidos, os seus motivos de oração também. Ele com certeza está nos ouvindo. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos colocamos diante do Senhor neste momento em oração, primeiramente te agradecendo, primeiramente te louvando, te exaltando, porque o Senhor é digno, o Senhor é merecedor. Não há outro Deus além do Senhor, não há outro digno de ser adorado, de ser bendito como o Senhor. E reconhecendo que Tu és Deus, nós nos dobramos, nos curvamos ante a Ti em adoração, em louvor, para devotar ao Senhor toda a honra, toda a glória da qual o Senhor é digno. Embora nós não podemos fazer isto em perfeição e à altura da qual o Senhor é merecedor, da qual o Senhor é digno, mas em toda a nossa pequenez,
através da pessoa de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti em oração, em adoração, em louvor, na certeza de que o Senhor nos ouve, na certeza de que o Senhor recebe a nossa súplica, a nossa adoração. Pai eterno, perdoe os nossos pecados, Senhor. São tantos os nossos pecados, coisas que fazemos, coisas que deixamos de fazer. Pecamos, ó Pai, constantemente, também em nossos pensamentos, em nossas emoções, especialmente quando muitas das vezes duvidamos do Teu poder, duvidamos da Tua presença, duvidamos do Teu cuidado, duvidamos que o Senhor está no controle, pois muitas das vezes questionamos os fatos, os acontecimentos, como que se o Senhor nem existisse, como que se o Senhor não estivesse a par de tudo que está acontecendo, e não apenas a par, mas na verdade na condução, conduzindo, no controle de todas as coisas. Perdoe as nossas fraquezas, Senhor, perdoe a nossa falta de fé, perdoe muitas das vezes a nossa falta de amor. Ó Deus, são tantas as atitudes erradas da nossa parte, que demonstra o quanto humanos somos, o quanto fracos somos, o quanto limitados somos e o quanto carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, do Teu perdão, da ajuda do Senhor. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida digna do Evangelho. Nos ajude realmente a vivermos de acordo com o Evangelho, refletindo a luz de Cristo, como o Senhor Jesus mesmo disse, que devemos brilhar diante dos homens para que eles vejam a nossa luz e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Mas nós também clamamos, Senhor, nós também suplicamos em favor daqueles que estão enfermos. E entre aqueles que estão enfermos, de uma forma especial, nós lhe pedimos pela irmã Lilian, lhe pedimos também por sua filhinha, a Alícia, que se encontram hospitalizadas. Tenha misericórdia, Senhor, da Lilian, lá naquele leito de hospital, bem como sua filhinha. Dê saúde, cure aquelas tuas filhas. Permita, ó Deus, que elas desfrutem da plenitude da saúde e retornem para casa para continuar desfrutando das bênçãos do Senhor no seio do lar, juntamente com os demais familiares. Continue com o irmão Dalmir, com a irmã Bernadette, com a Rafaela, a Samila, o Marcos, com toda a família, de forma que o Senhor esteja ali, ó Deus, tão presente que não haja dúvida alguma na vida dos teus filhos quanto aos cuidados do Senhor. Continue também com os demais irmãos, cada um deles neste momento, nas suas casas, nos seus lares. Abençoe os teus filhos, ó Deus. Continue abençoando o teu povo. Continue abençoando com a provisão do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos provido, nada tem nos faltado. Nós queremos te agradecer. O Senhor tem nos guardado. Não temos notícia de que entre os teus filhos que compõem esta tua igreja tenha alguém que foi alcançado pelo coronavírus, ou que em decorrência dele perdeu o emprego ou alguma coisa nesse sentido. Obrigado, ó Pai. O Senhor está cuidando do teu povo, o Senhor está cuidando dos teus filhos e nós só temos que te agradecer. Continue, ó Pai, com a tua igreja, com o teu povo. Continue suprindo todas as necessidades, mas também continue, ó Deus, usando poderosamente o teu povo para testemunhar de Cristo Jesus, principalmente neste momento de crise, neste momento em que as pessoas estão desorientadas, estão sem esperança, muitas das vezes já vivendo um pânico, já vivendo um medo, já dominado por estes tipos de sentimentos. Que os teus filhos sempre tenham uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé para aqueles que se encontram em um momento de necessidade emocional, psicológica e espiritual. Pai eterno, cada um dos teus filhos espalhados pela face da terra continue sendo guardado, protegido, suprido pelo Senhor. Continue conosco, ó Deus. Continue atuando como o Senhor Deus tem atuado, pois acreditamos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o final disso tudo
irá resultar a tua honra, a tua glória, o teu louvor. Na certeza de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, nós queremos te agradecer e fazemos isto através desta oração feita em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Louvado seja. Vamos continuar nossa oração através desta canção. Silêncio do meu ser, quando eu busco, eu ouço a tua voz e ao te não posso descrever tudo que és pra mim, mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar, tu és para mim, a graça não me faltará. Teu amor me restaurará, me alegro em ti. Eu quero adorar-te, meu Rei, em tua presença me oferecerei. E ao te contemplar, não posso descrever tudo que és pra mim, mas que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar, tu és para mim, tua graça não me faltará, teu amor me restaurará, me alegro em ti, mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar, tu és para mim, tua graça não me faltará, teu amor me restaurará, me alegro em ti, me alegro em ti, me alegro em ti. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo de número 13. A nossa meditação na Palavra de Deus estará baseada em 1 Reis, capítulo
13. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia neste livro, primeiro livro de Reis, capítulo 13. Neste primeiro momento, eu não quero fazer a leitura do texto, mas eu gostaria que você localizasse o texto, deixasse ele aí marcado e prestasse atenção para que nós pudéssemos tentar visualizar a narrativa, a história contida neste capítulo, contido neste texto. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 13. Primeira coisa que nós precisamos aqui olhar para o texto e pontuar os irmãos é que o povo de Israel, o povo de Deus, eles estavam passando por um momento difícil. Eles estavam passando por uma grande crise política. O que acontece? Estava acontecendo neste momento a divisão do reino. Nós estamos entrando em um outro período da história do povo de Deus, o período do chamado reino dividido. Os dois primeiros livros de Samuel, primeiro e segundo Samuel, eles, primeiro Samuel capítulo 10 especialmente, a partir do capítulo 10, vai trazer para nós a instituição da monarquia entre o povo de Deus. Quando o povo escolheu um rei, quando o povo quis ter um rei humano. Terminou-se então o período dos juízes e a partir do primeiro livro de Samuel, capítulo 10 em diante, começa o chamado período da monarquia, também chamado período do Reino Unido. Este período, marcado por aproximadamente um total de 120 anos, ele basicamente cobre a história de 3 reis de Israel. O primeiro rei de Israel, Saul. Saul, ele reinou por aproximadamente 40 anos entre o povo de Deus, ainda o povo de Israel. Saul, nas suas primeiras semanas de reinado, ele já foi reprovado e Deus, através do profeta Samuel, unge a Davi, o grande rei Davi, como rei de Israel. E Davi também reina por aproximadamente 40 anos sobre Israel. E com a morte de Davi, Salomão, o sábio Salomão, foi quem sucedeu o pai no trono do povo de Deus, do povo de Israel. Acontece que Salomão teve um filho, Reoboão. E com a morte de Salomão, alguns líderes foram até Reoboão, o filho de Salomão, quem agora era rei em Israel. E esses líderes, eles pediram que Reoboão, que era o filho de Salomão, amenizasse o tributo, amenizasse a rigidez do reino estabelecido por Salomão. E conhecemos muito bem a história. E Reoboão então disse para aqueles líderes que foram lhe falar, e fazer esse pedido, que eles deveriam voltar para casa e depois de um espaço de tempo eles voltassem e o rei então daria a resposta. Passou o prazo, esses líderes voltaram e acontece que Reoboão ele havia se aconselhado tanto com pessoas mais experientes, pessoas mais velhas do que ele, com os chamados anciãos. E os anciãos aconselharam Reoboão para, de fato, amenizar a carga, amenizar o tributo, amenizar a rigidez sobre o povo. Ok, este foi o conselho dos mais velhos para o jovem rei Reoboão. Acontece que Reoboão também se aconselhou com pessoas mais jovens, talvez seus amigos de infância, pessoas talvez da sua mesma faixa etária, e eles disseram então para Reoboão. Reoboão, em outras palavras, aqui dramatizando o texto, eles disseram, não dá moleza para este povo não, pega firme, porque se der moleza para este povo aí, eles não vão te respeitar. Então, dramatizando o texto, foi esta a fala dos mais jovens para Reoboão, que era o novo rei. Ok, quando os líderes vieram para tomar a resposta do rei,
o rei disse: olha, a minha resposta é o seguinte: o meu dedo pequenininho, ele será ainda mais pesado do que a mão de meu pai. E ele então, a partir daquele momento, ele foi ainda mais duro, mais rígido do que o seu pai, Salomão, rei de Israel. E como diz aquele ditado, né? Se aperta muito, espana. Justamente foi isso que aconteceu. Entre aqueles líderes que foram conversar com o novo rei, Reoboão, existia um líder chamado Jeroboão. E este Jeroboão, liderando ali as pessoas que foram falar com o rei, ele promoveu uma divisão, um racha no reino de Israel. De forma que para a região norte do país subiram 10 tribos acompanhando Jeroboão. Eles estabeleceram a cidade de Samaria como a capital do reino de Israel, e na região sul do país ficou o reino de Judá, estabelecendo Jerusalém como a capital. Então agora começou o chamado período do reino dividido. Na região norte do país, quem foi aclamado rei, ou quase que se aclamou rei, foi o próprio líder Jeroboão. Na região norte do país, ficando estabelecido o reino de Israel. E na região sul do país, o filho de Salomão, Reoboão, foi quem continuou como rei, apenas com 2 tribos, tendo como capital Jerusalém, estabelecendo assim o reino de Judá e um período da divisão do reino. É este período coberto por aproximadamente 300 anos de história do reino de Israel e o reino de Judá. Aqui nós estamos em um dos primeiros atos do rei de Israel, Jeroboão. Jeroboão, para tentar impedir que aqueles que subiram para a região norte do país, que estabeleceram o reino de Israel, para tentar impedir que eles voltassem para Jerusalém, porque era em Jerusalém que estava o templo construído por Salomão, porque era em Jerusalém que eles entendiam que era o lugar da adoração. Então Jeroboão, estrategicamente, tentando impedir que aqueles que constituíram agora esse novo reino, o reino de Israel, voltasse para Jerusalém e permanecesse em Jerusalém, desfazendo assim o reino do norte, ele começou a construir altares a ídolos, altares a deuses. E o povo de Israel começou então a adorar estes deuses. Eles inclusive também faz algo bem semelhante ao que fez aquele povo nos dias de Moisés. Quando Moisés, em Êxodo capítulo 20, sobe ao monte para receber os 10 mandamentos da parte de Deus, ele, depois de passar 40 dias lá no monte para receber da parte de Deus os mandamentos, enquanto isto, o povo aqui embaixo havia fabricado um bezerro de ouro. Aqui também, nos dias de Jeroboão, no reino dividido, especialmente em Israel, eles também construíram bezerros de ouro e começaram a adorar estes objetos, começaram a adorar vários deuses, e assim começou a estabelecer a idolatria entre o povo de Deus. Ok, no capítulo 13, que é esse capítulo que nós estamos agora, Deus fala com um homem, e nós não temos o texto, ele nesse texto é chamado de homem de Deus. E Deus fala para este homem, que nesse texto é chamado o homem de Deus, diz para que ele fosse até Jeroboão, rei de Israel, e profetizasse contra o altar que Jeroboão havia construído para adorar outros deuses. O homem de Deus, em obediência a Deus, foi até Jeroboão, e chegando até Jeroboão, este homem, ele fala da parte de Deus, ele fala as palavras que Deus havia lhe ordenado, mandado ele falar. Ele era um profeta, e profeta nada mais era do que um porta-voz de Deus. O profeta não tinha uma mensagem própria, o profeta ele recebia uma mensagem da parte de Deus, e ele em obediência levava esta mensagem e
apresentava, falava na íntegra aquilo que Deus havia ordenado que ele falasse. Este homem de Deus chega até Jeroboão e ele profetiza. Ele fala primeiramente que o reino de Jeroboão não ia subsistir, não ia permanecer, que Deus ia levantar um outro rei, inclusive dá o próprio nome deste rei, o rei Josias, e ele sim iria restaurar o povo de Deus, a própria casa de Deus. Este homem de Deus também profetiza contra o altar, e enquanto o homem de Deus estava profetizando contra o altar fabricado, construído por Jeroboão, Jeroboão deu ordem para que os seus soldados prendessem o homem de Deus. E quando Jeroboão vai dar a ordem, dirigindo a mão, apontando o dedo em direção ao homem de Deus, nos vai dizer o texto que a mão do rei Jeroboão se secou. E Jeroboão, vendo sua mão secar, ele fica em pânico, ele fica apavorado. E ele também pede para o homem de Deus orar, clamar, suplicar. Eu gosto muito da expressão que aparece no texto da versão revista e atualizada, para que ele implorasse para que Deus então tivesse misericórdia dele e restaurasse a mão. O homem de Deus orou, pediu, implorou, e Deus permitiu que a mão de Jeroboão se restaurasse, mas também Deus permitiu e cumpriu, de forma que o altar rachou, o altar abriu uma fenda, ao ponto das cinzas do altar cair sobre o chão, esparramar sobre o chão. O rei Jeroboão, vendo agora que aquele de fato era um homem de Deus, ele fala para o homem de Deus: venha comigo para o palácio, vamos lá, vamos participar de um banquete, quero convidar você para participar de um banquete. E neste momento o homem de Deus disse: eu não posso voltar para você. Mesmo que você oferecesse a metade do seu reino para mim, eu não posso voltar, porque Deus deu-me esta ordem, que eu não deveria voltar, nem mesmo pelo caminho de onde eu vim, por onde eu vim, que eu não deveria me deter aqui, que eu não deveria nem comer, nem beber, não fazer nada a não ser entregar a mensagem que ele ordenou que eu entregasse e retornasse por outro caminho, diretamente para a minha casa. Sabe aquele ditado antigo que os mais velhos falavam para os mais jovens quando dizia para ele ir em algum lugar e voltar em cima do rasto? Era isto que aquele homem de Deus deveria fazer. E assim fez. Ele não atendeu o convite do rei e foi embora. Acontece que naquela região existia um profeta já ancião. E na versão revista atualizada, que é a que eu uso, fala de um profeta velho. Eu não quero usar o termo aqui profeta velho, vou usar o termo profeta ancião. O profeta ancião ficou sabendo desta situação, envolvendo o homem de Deus e envolvendo Jeroboão. E o profeta ancião perguntou para os seus filhos, inclusive quem deu a informação, para onde foi, por qual caminho dirigiu-se o homem de Deus? E os filhos indicaram, e este profeta ancião foi atrás do homem de Deus. E quando o encontrou, o profeta ancião fez esse convite, o mesmo convite que o rei Jeroboão fez, ele também fez para o homem de Deus. Venha para a minha casa, venha comer comigo, venha participar de uma refeição. E o homem de Deus deu a mesma resposta que havia dado para Jeroboão: eu não posso voltar, não posso, eu preciso retornar, porque Deus disse que eu não deveria nem comer, nem beber nessa terra, eu deveria voltar para a minha casa, exatamente como Deus ordenou. Neste momento é que eu chamo a sua atenção, este profeta ancião disse: não, eu também sou profeta, e Deus me disse para você voltar comigo e cear comigo. E na verdade, este homem estava mentindo, Deus não havia dito nada para ele. Mas um homem de Deus, acreditando nas palavras desse profeta ancião, voltou, foi até a casa do ancião, e enquanto estava participando da ceia, enquanto eles estavam ceando, enquanto eles estavam participando de uma refeição, Deus usou aquele profeta ancião, e agora usou de verdade aquele profeta ancião, e disse para o homem de Deus: pelo fato de você ter me desobedecido,
você não chegará em tua casa. No caminho mesmo, você morrerá. Aquele homem de Deus, depois daquela refeição, voltando para sua casa, montado no seu jumento, ele foi surpreendido por um leão que o atacou e o matou. Basicamente assim termina a história deste homem de Deus, que não sabemos o nome, mas eu acredito que nós podemos destacar algumas lições e aplicá-las para as nossas vidas. Primeiro, eu entendi que esse seria um texto pertinente para o nosso momento, porque, inclusive, a semana passada, eu e minha esposa, nós estivemos em um determinado lugar e conversando com uma pessoa, a pessoa então aproveitou a oportunidade e ela nos fez a seguinte pergunta. Ela perguntou: pastor, como que vocês entendem, como que vocês creem sobre a questão da volta de Jesus, dos fins dos tempos? Porque está correndo um vídeo aí na internet de um profeta, né, considerado um homem de Deus, um profeta, que está dizendo inclusive que agora no dia 8 de maio, inclusive, deve ter um grande acontecimento e que tem muito a ver com o cumprimento de textos, né, relacionados ao Apocalipse. Ela disse: eu não sei muito bem direito, né, o que é que vai acontecer, mas que tem algo muito, muito significante, algo de grande impacto, que inclusive tem a ver com as profecias dos últimos tempos para acontecer agora no dia 8 de maio. Ok. E os irmãos me conhecem muito bem em relação a essas coisas, né? E aí o Zé conversou ali um pouco com a pessoa e eu disse para a pessoa o seguinte: olha, primeiro, eu entendo que a revelação de Deus é a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Tudo o que passar, tudo que estiver além da Bíblia, das Sagradas Escrituras, eu não reconheço como profecia, eu não reconheço como revelação. A Bíblia é a total revelação de Deus ao ser humano. Gênesis a Apocalipse, o que nós já temos de texto bíblico é a revelação completa, total, suficiente de Deus para nós seres humanos. Profetas, diz a Bíblia que iria existir dos milhares e muitos deles falsos profetas. Que as pessoas se aproveitam deste momento, dessa situação, para de alguma forma querer chamar a atenção. Isso também é verdade. Mas eu saí de lá com algo em mente, pensando como que as pessoas, elas, com muita facilidade, elas deixam de estar firmadas, apegadas à palavra de Deus, aquilo que Deus disse, para dar ouvido a pessoas que inclusive fala como que sendo homem de Deus, como sendo mulher de Deus, como que sendo um mensageiro, trazendo algo como que se não estivesse nas Sagradas Escrituras. Se você olhar para esse texto, no versículo 1, agora sim, lendo o texto, primeiro livro de Reis, capítulo 13, versos 1, vai nos dizer o texto: eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Belém um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Então aqui nós temos no versículo 1, um homem de Deus. O texto várias vezes vai chamá-lo homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. E sem dúvida, ele era um homem de Deus. Sim, ele era um homem de Deus. Nós não temos dúvida disso, o texto não nos deixa dúvida quanto a isto. Deus, inclusive, deu esta ordem ao homem de Deus. Está no versículo 1. Eis que por ordem do Senhor. E ele, num ato de obediência, foi falar contra o rei Jeroboão. Foi falar contra o altar construído pelo rei Jeroboão. Um homem de Deus, um homem obediente num primeiro momento, um homem destemido para enfrentar o rei, obediente à ordem de Deus, fiel à ordem de Deus de levar a mensagem
exatamente nos termos que Deus havia ordenado. E ele de fato chega lá, ele profetiza, falando do nascimento de Josias, que está no versículo 2. Ele fala que o altar iria rachar, aquele altar iria quebrar-se, como sinal de reprovação da parte de Deus. E isso aconteceu. O rei Jeroboão estende a mão contra o profeta, a mão do rei secou, como sinal do juízo de Deus contra o rei Jeroboão, mostrando que Deus estava com o profeta, que ele era de fato um homem de Deus. Ele ora, o homem de Deus ora, e as mãos do rei são restaurada. Não temos dúvida que ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Não temos dúvida que existem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus por aí. É verdade. Mas qual a característica de um homem de Deus? Qual a característica de uma mulher de Deus, tanto naqueles dias como nos nossos dias? Como que nós podemos identificar que um homem realmente é um homem de Deus, que uma mulher é realmente uma mulher de Deus? Primeiro, ele ou ela vive de acordo com as Escrituras. Não é apenas a sua palavra, não apenas o que ela diz ou o que ele diz. A sua vida demonstra que é uma pessoa salva, que é realmente um homem de Deus. A sua vida. Isso faz nós lembrarmos do profeta Eliseu, que ele passava sempre por um determinado caminho em suas viagens, e neste caminho ele passava na frente de uma casa, e ali havia uma família, na verdade um casal. E aquela mulher um dia falou para o seu marido: eu tenho visto, eu tenho observado que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quartinho aqui, anexo à nossa casa, porque a viagem dele é longa e ele possa então parar aqui, descansar aqui para no outro dia prosseguir a viagem. E assim fizeram, os irmãos conhecem muito bem a história. Mas o texto fala que aquela mulher, ela tinha visto, ela tinha observado que aquele que passava por ali, Eliseu, era um santo homem de Deus. A vida, o comportamento, a atitude demonstra se um homem ou uma mulher é um homem ou uma mulher de Deus. O Senhor Jesus disse para os discípulos que a árvore é conhecida pelo fruto. Pelo fruto conhecereis. Inclusive a resposta de Jesus foi, usando esta narrativa, porque perguntaram como saber quem era um verdadeiro discípulo. Jesus disse que conheceis um verdadeiro discípulo como conhece a árvore pelo fruto conheceremos. Era um homem de Deus. Um homem de Deus, ele demonstra, ele vive uma vida de acordo com as Escrituras. Mas também uma das fortes características de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é que as suas palavras, elas são de acordo com as Escrituras. Há um zelo, há um cuidado no verdadeiro homem e na verdadeira mulher de Deus de não falar nada além do que diz as Escrituras e nada aquém do que diz as Escrituras. Não aumenta e nem diminui nada que está nas Escrituras. Apocalipse, inclusive, capítulo 22, há uma exortação nesse sentido, que não devemos nem aumentar e nem tirar nada do que está registrado neste livro. Há outras, com certeza, características de um homem de Deus. Obediência. Como Deus disse para este homem de Deus, vá até o rei e fala o que eu estou dizendo para você falar. E ele simplesmente foi, e ele foi fiel. E esta é uma outra característica de um homem de Deus. Ele é fiel àquilo que Deus disse, àquilo que Deus ordenou que ele fizesse. E ele faz à risca, ele cumpre à risca. Há com certeza outras características de um homem de Deus, mas eu quero pontuar apenas estas. Este homem era de fato um homem de Deus, como eu já disse, sinais foram feitos que autenticaram a sua credencial de homem de Deus. Quando nós olhamos do versículo 2 até o versículo 6, é a narrativa que eu já contei para vocês. Olha o versículo 2 ao 6. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor,
Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu aquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, vai rachar, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei, Jeroboão, Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o! Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. No verso 5 vai dizer: o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Ainda no verso 6, então disse o rei ao homem de Deus: implora, por favor, implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu, e ficou como dantes. A profecia de Josias, do nascimento de Josias, que veio nascer quase 300 anos depois, o cumprimento do altar ser rachado, e a mão do rei, que num primeiro momento secou, como vemos no versículo 4, e depois se recuperou. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando fala da parte de Deus, quando age somente de acordo com aquilo que Deus lhe ordenou, é alguém que tem a proteção de Deus, tanto é que o rei não pôde lançar mão do homem de Deus. Ele tem a aprovação de Deus, o altar rompeu, ele orou, a mão do homem foi restaurada. Mas, meus irmãos, enquanto ele estava agindo, enquanto ele estava se comportando como homem de Deus, sendo obediente, sendo zeloso, nós vemos como que Deus estava com ele, estava provando e confirmando que realmente ele era um homem de Deus. Tanto é que ele demonstra firmeza, ele demonstra obediência por um convite até de um lado simples, inocente, sem mal algum. Que mal há nisso? E quando as pessoas falam justamente essa frase, que problema tem? O que tem? Qual é o mal nisto? Nós não podemos nos desviar nem sequer 1 milímetro das ordens, das direções, das diretrizes que Deus dá para cada um de nós através da sua palavra. O problema começa justamente aí. Enquanto ele se mantém firme, beleza, mas nós vamos perceber que ele vacila. E aí que está o problema. Do versículo 7 ao versículo 10, o homem de Deus é firme, o homem de Deus é convicto. O rei faz um convite e ele não atende o convite. Do verso 7, disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou. Deus não pede, Deus ordena. Assim me ordenou, no versículo 9, o Senhor, pela sua palavra. Não foi através de pessoa, não foi através de um animal, não foi através de coisa alguma. Deus lhe ordenou através de sua palavra, a qual exercia total autoridade, deveria exercer, na verdade, total autoridade sobre a vida dele. A palavra do Senhor me ordenou, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltará pelo caminho por onde fores. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Homem firme, homem obediente, homem de Deus, convicto
da sua missão, do seu papel, daquilo que Deus disse para ele fazer, e ele está muito disposto a cumprir, arrisca a orientação da palavra de Deus. Quando Deus disse para Josué que Josué iria substituir Moisés, lá em Josué capítulo 1, Deus disse para Josué: Josué, não temas, você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não temas. Só tem uma coisa, Josué, tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto meu servo Moisés te ordenou. Delas não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque se assim fizeres, farás prosperar o teu caminho. Leia isso em Josué capítulo 1, do versos 1 até o versos 9. Por que seria diferente comigo e por que seria diferente com você? Deus, através da sua palavra, Ele nos dá direcionamento. Ele nos dá diretrizes, inclusive em questões pessoais. Não apenas nas questões espirituais, porque na verdade, irmãos, tudo é espiritual. O nosso trabalho é espiritual. O tempo de estar em casa é espiritual. Erroneamente, alguns pensam que espiritual é só o momento que estão no templo, só o momento que estão no culto, como se só ali estivesse adorando. Não. Nós somos adoradores. Onde quer que estivermos, estamos adorando. Nós sempre estamos diante de Deus, onde quer que estivermos, estamos diante de Deus. Seja lá o que estivermos fazendo, ali estamos fazendo para Deus. Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer é para Deus. Ele nos dá diretrizes específicas para a nossa vida. E só podemos ser bem-sucedidos se cumprirmos à risca, não deixarmos nos influenciar por outras pessoas, questões externas e internas, como a nossa vontade, como a nossa emoção, como o nosso raciocínio. Não quer dizer que ele não use estes recursos quando ele quer usar, mas preste muito bem atenção da forma, maneira que ele está falando. Neste caso, o profeta, o homem de Deus, Deus falava diretamente com ele. Não houve nenhum intermediário. E agora a coisa começa a complicar. Até aqui, beleza, nota 10, nota 1000 para este homem de Deus. Mas a partir do versículo 11, a história começa a mudar. Havia ali naquela região um outro profeta, um profeta ancião, um profeta velho, que ficou sabendo dessa narrativa toda do homem de Deus em relação ao rei. Tudo o que aconteceu, este profeta ficou sabendo. E como eu já disse, esse profeta pergunta para os seus filhos, para onde foi este homem de Deus? E os filhos lhe falam. Está do versículo 11 ao versículo 17. Morava em Betel um profeta velho, um profeta ancião. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas ao seu pai. Perguntou-lhe o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, arrei o meu jumento, prepare o meu jumento. Prepararam o jumento e ele montou-os e foi. E foi após o homem de Deus, e alcançando-o, achou-o sentado debaixo de um carvalho, e lhe disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? O homem de Deus respondeu, eu mesmo. Então disse, vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse, porém o homem de Deus disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que fostes. Beleza, até aqui tudo bem. Que convicção, que obediência, que disposição. Pela segunda vez, o homem de Deus demonstra firmeza para com a orientação de Deus, demonstra desobediência,
demonstra ser um homem de personalidade. Até aí, tudo bem, no versículo 17. Mas quando olhamos para o versículo 18, tornou-lhe o profeta ancião, ele disse, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então, voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Vocês percebem o que é que está acontecendo neste texto? E por que que este homem de Deus agora, ele desobedece a Deus? Ele agora não está mais tão convicto, mais tão firme em relação à ordem, à orientação que Deus havia lhe dito. Ou seja, o profeta ancião, o profeta velho, fala para ele, eu também sou profeta como você. Eu também sou profeta como você. Meus irmãos, nem todos que dizem que são profetas, de fato são. Nem todos que dizem que são pastores, de fato são. Nem todos que dizem que são crentes, sabemos disso, nem todos que dizem que são crentes, de fato são. O Senhor Jesus já falou isto. Nem todos que dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nós precisamos estar atentos, porque pode ser que justamente se apresente pessoas a nós, se apresentando como um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, como profeta, como isto ou como aquilo outro, apresentando as suas credenciais, quando ele não tem credencial alguma. E nesses dias tem acontecido muito isto. Está na cara, ou estava na cara que alguma coisa estava errada. A minha pergunta é, Deus vinha falando com um homem de Deus, diretamente através da sua palavra. Por que agora falaria através de um profeta? Não importa que era um profeta idoso, que era um profeta ancião, poderia ser um profeta jovem, poderia ser simplesmente, o texto dizer simplesmente um profeta. O fato é que até aquele momento Deus havia falado com ele diretamente. Porque agora seria diferente. Deus nos fala através da palavra. Por que agora será diferente? É verdade que a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 1, versos 1 e versos 2, que tendo Deus antigamente falado de muitas formas, de muitas maneiras, nestes dias tem nos falado através do seu Filho. É verdade que antigamente Deus falou através de sonhos, Deus falou através de visão, Deus falou através de anjos, Deus falou até através de uma jumenta para um profeta. Mas nestes dias, Hebreus 1, versos 1 e versos 2, Ele nos fala através do Filho. Ou a ideia é, Ele nos fala através da palavra. É a palavra que Deus usa para nos falar. E Ele fala diretamente conosco. Mas é verdade que Ele pode usar outras pessoas, desde que essas pessoas de fato deixem ser usadas para falar tão somente a palavra. É tão interessante que este profeta ancião, ele vai dizer, um anjo, Deus usou um anjo, Deus enviou um anjo e o anjo falou comigo. Ele não ousa falar que Deus falou com ele, um anjo falou comigo. E você pode olhar isto no versículo de número 18. Tornou o profeta ancião falar, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, um anjo falou por ordem do Senhor. Estava na cara que alguma coisa estava errada. Por que Deus não falou diretamente com um homem de Deus? Porque Deus não estava falando, o que Deus já tinha que falar, Deus já tinha falado. Deus já tinha falado, não tinha nada mais para ele falar. E não seria através de um outro profeta. Não seria inclusive através de um outro profeta que ouviu através de um anjo. Ou seja, Deus está mandando recado, e Deus é homem de recado, Deus é alguém de recado. Deus falou para um anjo, dá o recado para o profeta ancião dá o recado para o homem de Deus. Deus não é homem de recado, se usando essa expressão homem, Deus não é um ser de recado, Ele fala através da palavra. E nós precisamos mais do que nunca estar atento à palavra.
e permitir que somente a palavra tenha total autoridade sobre as nossas vidas. Para isso, nós precisamos ser mais dados à palavra e buscarmos mais ouvir a voz de Deus através da palavra, da Bíblia Sagrada. Paulo fala que se um anjo dos céus descer, se apresentar diante de você e anunciar um outro evangelho, uma outra palavra, senão aquela já revelada, que ele seja anátema. E sabe o que significa a palavra anátema? Significa maldito. Nós precisamos estar atentos para darmos ouvido somente à voz de Deus através da palavra. O Senhor Jesus, em João capítulo 10, ele disse que ele é o bom pastor e as suas ovelhas conhecem a sua voz e elas o seguem. Qualquer de nós, se fecharmos os olhos, aí você na sua casa, se você fechar os seus olhos e alguém da família falar alguma coisa, você mesmo com os olhos fechados, ao ouvir a voz, vai saber identificar que aquela é a voz de alguém. Porque conhece, porque tem intimidade. Ninguém com os olhos fechados consegue identificar a voz de um estranho, porque não conhece. Mas com facilidade, mesmo com os olhos fechados, conhece a voz de alguém que tem um relacionamento, que tem intimidade principalmente. Que tenhamos mais intimidades com Deus, que tenhamos mais devoção, mais vontade, mais sede pela palavra, porque Deus nos fala pela palavra. A Bíblia aberta é Deus falando conosco. Podemos ouvir Deus através da Bíblia, através da palavra. O vacilo e a ruína do homem de Deus está do versículo 18 ao versículo 25. Versículo 19 e 25. Então voltou ele e comeu pão, e em sua casa bebeu água. Estando eles à mesa, agora sim veio a palavra do Senhor ao profeta ancião. Agora sim veio a palavra do Senhor ao profeta ancião, que tinha o feito voltar. Ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá e assim disse: assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que eu te disse: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teu pai. Depois de o profeta a quem fizera voltar a ver comido e bebido, preparou seu jumento e foi-se. E quando no caminho, um leão o encontrou, e no caminho o matou, e o seu cadáver estava ali, no caminho, e o jumento e o leão parado junto do cadáver. Tudo porque não deu ouvido à voz de Deus até o último momento, até as últimas consequências. Chegou lá um profeta ancião, dizendo que era profeta, e disse: Deus, através de um anjo, mandou te dizer para você voltar. Estejamos atentos. Deus não manda recado. É verdade que Ele usa pessoas, mas é através da palavra que Ele fala conosco. Ele pode falar e Ele fala diretamente com você através da palavra. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos dar ouvido. Não dê ouvido a vozes estranhas. Não dê ouvido a falsos profetas. Não dê ouvidos a pessoas que chegam nesses dias, inclusive, dizendo que coisas acontecerão ou deixarão de acontecer, se a Bíblia não disser que acontecerá ou deixará de acontecer. Que isso sirva não apenas para agora, mas para todos os nossos dias pela frente, porque são sinais dos fins dos tempos que surgirão muitos falsos profetas, falsos cristos, inclusive fazendo sinais que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Esteja firme, convicto daquilo que Deus te falar, e só mude de posição se Deus voltar a falar, mas que seja através da palavra, tão somente através da palavra. Que o Senhor Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai eterno, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz,
que ela encontre um lugar especial em nossos corações e produza em nós a transformação, a mudança que só ela pode produzir. Na certeza, Pai, que o Senhor já está atuando em nós, através da Tua palavra, nos direcionando, nos conduzindo, nós queremos Te agradecer. Amém. Louve ao Senhor com esta canção. Deus nos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder. Deus nos guarde bem no seu amor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, nos encontramos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde do poder do mal, da ruína do pecado, do temor de todo lado. Deus nos guarde do poder do mal. Deus nos guarde para seu louvor, para seu divino gozo, seu serviço tão glorioso. Deus nos guarde para seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, que nos encontramos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Amém, glória a Deus. Estamos chegando no encerramento. Nós queremos louvar a Deus por nos dar mais esta oportunidade. Queremos agradecer a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs, que carinhosamente têm nos acompanhado. Nós juntamente podemos cultuar a Deus mesmo da forma que nós estamos. Meu desejo é que todos tenham uma semana abençoada por Deus em nome de Jesus. Nós ainda esta semana continuaremos com as nossas atividades suspensas, porém na quarta-feira às 20 horas teremos o culto. Fique atento para você acompanhar. Também na sexta-feira às 20 horas teremos o nosso encontro lá pelo Skype. Fique atento também. Não é? Nós também queremos louvar a Deus porque o Ministério Infantil está desenvolvendo um trabalho com as crianças. Também o Ministério com juniores também está desenvolvendo um trabalho com juniores, mas eles têm se falado lá entre eles, tá ok? E no próximo domingo, pela manhã, nós devemos fazer a transmissão da escola bíblica. Nós não faremos no próximo domingo a escola bíblica como nós estamos fazendo nestes domingos, na verdade nesses 2 últimos domingos, feito pelo Skype. Acontece que alguns irmãos estão dizendo que estão tendo dificuldade de acessar pelo Skype e temos tido alguns contratempos com som, com vídeo, então nós voltaremos no estado original lá quando começamos a escola bíblica pela transmissão no domingo pela manhã também no mesmo horário, tá certo? E às 19h30, novamente, vamos poder nos reunir para adorar, para louvar o nosso Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, que o amor de nosso Deus e Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a capacitação do Espírito Santo de Deus continue sobre todos nós, não apenas hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Diga o povo de Deus, amém. Tenham todos uma semana abençoada por Deus, em nome do Senhor Jesus.